Amém? Pode se sentar. Talvez você pense, ô Lucas, eu tô com saudade de ouvir, uma palavra assim pra mim, sabe? Pra confortar o meu coração. Então, deixa eu te dar uma notícia. Esse ano você raramente vai ouvir. Diretamente você não vai ouvir, não. Se você tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, você vai ser ministrado. Mas assim, diretamente você não vai ouvir uma mensagem para você, para te acalentar, não. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram pela experiência de procurar um carro para comprar. Quem já passou por essa experiência? Você já reparou que, por exemplo, se você decide olhar um Fiat Uno, às vezes você não precisa nem olhar assim, chegar lá e ver um carro. Só você pensar, vamos olhar um Fiat Uno para a gente comprar? Você já reparou que a partir do momento em que você decide olhar um carro, depois que você decidiu olhar o carro e você especificou, vou olhar um Fiat Uno para comprar, você começa a andar pela cidade e você passa a ver só Fiat Uno. Que jogador! Você passa e fala, gente, mas lá em Lafayette agora só tem Fiat Uno. Que trem é esse, gente? Né? A mesma coisa funciona com os outros carros. O que acontece? Não é que a partir do momento que você passou a olhar Fiat Uno, todo mundo comprou Fiat Uno. O negócio é que o nosso cérebro, dizem os estudiosos lá do cérebro, que o nosso cérebro recebe muita informação no nosso dia a dia. Então o nosso cérebro ele é treinado a criar atalho. Tinha uma série na Netflix, Os Segredos da Mente, um negócio assim que explicava isso. Não sei se tem ainda. Os estudiosos dizem que o nosso cérebro ele é treinado a criar atalhos. Então ele recebe as informações do nosso dia a dia e ele vai selecionando o que ele considera relevante para nós, sabe? É a mesma coisa que o algoritmo da internet funciona assim. Se você passa a curtir, igual depois que a gente engravidou, né, amor? A gente passou a curtir no Instagram coisa de criança, né? Aí o que acontece com o seu Instagram? O algoritmo, ele começa a aparecer na sua tela só coisa de bebê. Já reparou isso? De forma que, vamos dizer assim, de acordo com o que você curte, eles vão indicando para você outras postagens. O cérebro nosso é assim, ele vai criando atalhos e fazendo a gente perceber só as coisas que a gente manda mensagem para ele que é importante. Então, no seu dia a dia, se você não está querendo comprar um Fiat Uno, raramente você vai dar atenção ao Fiat Uno. Mas a partir do momento que você falou, eu quero comprar um Fiat Uno, o seu cérebro começa a reparar e dar atenção. Sherlock Holmes, um personagem fictício, ele diz assim, o mundo é cheio de coisas que você vê, mas não observa. Está lá, você vê todo dia, mas você não observa, você não leva a sua atenção àquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa série, nós vamos praticamente ficar nela o ano inteiro para quê? Para aguçar a nossa percepção. Por exemplo, nós estamos esse é o 4º domingo falando sobre os pobres. Por que dedicar 4 domingos e não acabou ainda sobre os pobres? Para aguçar a sua percepção, para enxergar os pobres ao seu redor. Você está enxergando pobre na Bíblia agora? Está enxergando a questão da justiça na Bíblia? Nós estamos lendo Jeremias, né? Você vê como é que você lê os Salmos, você começa a olhar, a destacar os versos que antes você passava batido e nem reparava. E as músicas também são para isso. É martelar as canções no seu coração até que você passe a viver de fato sendo os olhos, os ouvidos e os ombros e as mãos de Jesus. Amém? Para que você vai chegar e vai falar assim, eu quero que você chegue para mim e fale assim, ô Lucas, eu não, sabe assim, eu estou andando na rua, olhando para os cantos, caçando alguém para me abraçar, para me dar uma palavra, estão entendendo? E é por isso que tão cedo você não vai ouvir uma mensagem para você, porque a intenção agora, nós já ouvimos, eu conheço todos aqui, né? Conheço todos aqui. Sei o quão Deus tem sido bom conosco, sim ou não? Deus tem sido bom conosco. Então é hora da gente deixar que tudo que Deus tem feito na nossa vida transborde para as outras pessoas. Amém? Então nós vamos martelar isso esse ano inteiro, para que isso venha se tornar um DNA nosso.
a gente não consiga andar nas ruas dessa cidade sem prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, sem pedir ao Espírito Santo constantemente que coloque pessoas no nosso caminho ou que nos dê sensibilidade para percebermos as pessoas que talvez já estão no nosso caminho, como nós vamos ver hoje, que talvez a gente não tenha enxergado. Amém? Porque se o nosso cérebro faz a gente enxergar Fiat Uno na cidade inteira, o Espírito Santo ele pode, ele é Deus, ele pode fazer com que a gente passe a perceber os necessitados, os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que precisam de Cristo Jesus ao nosso redor. Amém? Vamos lá, Lucas 16 hoje. Eu acho que não precisa pregar mais não, né? Só ir embora agora. Vocês colocou água gelada no filtro ou é o tempo? Lucas 16, verso 18 a 31. Diz assim, 18 não, 19, tá? 19 a 31, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava por comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui Moisés e os profetas, e os apóstolos e os teus evangelhos. Fale aos nossos corações, Senhor. Ensina-nos, instrua-nos no caminho da justiça, Senhor. Torna-nos aptos para toda boa obra. Transforma o nosso coração. Espírito Santo, que através do poder da tua palavra, o Senhor mude o estado do nosso coração, Senhor. E que possamos dar ouvidos à tua palavra enquanto é tempo. Para que não ocorra como ocorreu com esse rico, que quando decidiu ouvir, já era tarde demais. Que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para dizer à igreja, e que possamos viver à luz do que o Senhor diz que devemos viver, para a glória do Senhor. Bom, o tema hoje é as causas da pobreza. Já falamos sobre Deus e os pobres, já falamos sobre Jesus e os pobres. Semana passada vimos o povo de Deus e a pobreza, como Deus deseja que o seu povo se preocupe com o assunto da pobreza, e Deus desejou e determinou como lei, como mandamento ao seu povo que se preocupasse com os pobres, muito antes de existir esquerda-direita, Karl Marx, marxismo, PT e toda essa turma toda aí. O nosso Deus que nós servimos é um Deus que já se preocupa com os pobres, desde que o mundo é mundo. Hoje nós vamos ver as causas da pobreza, mas antes vamos a partir dessa história
que é uma das mais conhecidas da Bíblia, do rico e do Lázaro, né? Se a gente estudar o capítulo 16 de Lucas, a gente vai ver que o assunto do capítulo inteiro é Jesus confrontando a idolatria ao dinheiro e às riquezas. Por exemplo, olha aí o verso 13 a 15. Olha Jesus dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele disse: vocês são os que justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, o assunto do capítulo é a idolatria ao dinheiro, a idolatria às riquezas. E por que Jesus estava pregando sobre isso? Porque ele estava diante de fariseus, que eram os mais religiosos da sua época, e que Jesus disse, que o Evangelho diz, que eles amavam o dinheiro. E ao ouvir todos os ensinamentos de Jesus a respeito da idolatria ao dinheiro, além de amar o dinheiro, ao ouvir a pregação de Jesus, eles ouviam e zombavam. Porque é sempre assim, quem ama o dinheiro nunca acha que ele ama e idolatra o dinheiro. É por isso que a gente precisa da obra do Espírito Santo para convencer. Porque do contrário, aqueles que amam o dinheiro, quando ouvem uma pregação contra a idolatria ao dinheiro, o máximo que eles vão fazer é zombar daquela pregação, né? Zombar. Ou uma pregação sobre os pobres, né? Que talvez pode não agradar ou atrair o coração daqueles que amam o dinheiro. E não era só os fariseus. Os judeus também, isso também é conhecido, né? Principalmente no meio aí do pessoal que ama o dinheiro, é conhecido que os judeus são prósperos. E os judeus até hoje acreditam que prosperidade é sinal da bênção de Deus. Os judeus acreditam que só o fato de uma pessoa ser próspera e ter dinheiro já é um sinal e já significa que ele é abençoado por Deus. Então os judeus, ao olhar para uma pessoa rica, eles nem avaliam o resto não. Eles já dizem, não, só dele ser rico já significa que Deus o abençoou muito. E eles tratam a mera riqueza como sinal da bênção de Deus. Diante dos judeus e principalmente dos fariseus, Jesus ensina várias coisas a respeito da idolatria ao dinheiro. Lucas é um evangelho que, se você estudar o evangelho de Lucas, você vai ver que é o evangelho que mais coloca esse contraste entre rico e pobre, entre riqueza e pobreza. E Lucas, ao selecionar as histórias que ele escolheu para colocar no seu evangelho a respeito de Jesus, parece que ele é intencional ao separar as principais histórias e acontecimentos de Jesus, onde ele destacou esse contraste entre rico e pobre. Estuda o evangelho e você vai ver sempre nas histórias rico de um lado, pobre de outro. E o assunto da riqueza, da idolatria ao dinheiro. E após ensinar várias coisas a respeito da idolatria ao dinheiro, aqui no verso que nós lemos, no final do capítulo, Jesus começa a contar uma história, que uns acreditam que ele inventou, ou seja, é uma parábola, e outros acreditam que é uma história real, por ele ter dado nome a um dos personagens, como foi o nome do Lázaro, né? Enfim, sendo parábola ou não, ou história real, o importante é o que ela nos ensina. E entender se é história real ou parábola não altera muito no motivo principal, que é pegar o ensinamento de Jesus. E o que Jesus faz com essa história? Ele tinha ensinado sobre a idolatria ao dinheiro. E Jesus então decide contar uma história para marcar e ilustrar os seus ensinamentos. Aqui, se você quiser descer, pode ficar à vontade, tá? É isso. Então, Jesus então conta uma história para, vamos dizer assim, tatuar o que ele tinha ensinado. Ele estava dizendo assim, ó, tudo que eu ensinei para vocês, eu vou resumir nessa história. E aí ele conta essa história do rico e do Lázaro.
E alguns acreditam que é a história mais chocante, mais alarmante de Jesus. Por quê? Vamos ver os detalhes dessa história que Jesus contou. Começa dizendo assim: havia um que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Primeiro, havia um homem rico. Aí os fariseus que amam e os judeus que acreditam que riqueza é sinal da bênção de Deus, já abrem o olho, né? Falou de dinheiro, tem gente que, por exemplo, tem gente que se você falar de dinheiro no culto, que Deus vai prosperar, abençoar, ele lota, né? Igrejas normalmente falam de dinheiro, estão lotadas, né? Porque o pessoal gosta de ouvir falar de dinheiro. Aí Jesus começa dizendo, havia um homem rico. Aí os ouvidos deles já, opa, peraí que agora eu estou gostando, né? Agora ele vai falar algo bacana. Jesus diz que se vestia de púrpura e linho fino. Pessoas que vestiam de púrpura e linho fino da época eram príncipes, governantes, ou seja, pessoas que não tinham pouco dinheiro, não. Não é aquele caso da pessoa ser controlado, não. Porque uma coisa é você ter, né? Você está controlado. Não, eu sou controlado. Outra coisa é você ter muito dinheiro. Esse homem tinha muito dinheiro, porque você podia perceber pela roupa dele. Jesus diz, ele se vestia de púrpura e de linho fino. Púrpura era um tipo de roupa que, assim, só gente que tem grana mesmo tinha. E Jesus acrescenta, vivia no luxo todos os dias da sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, existia um homem que tinha muito dinheiro. E esse muito dinheiro, ele dava a ele a condição de viver no luxo todos os dias da sua vida. Em outras palavras, aqui está um homem que não sabia o que era passar necessidade. Que vivia do bom e do melhor todos os dias da sua vida, sem exceções. Ou seja, Jesus está dizendo, aqui está um homem que nunca passou fome, que nunca passou necessidade, que não sabe o que é atrasar um boleto. Na verdade, ele nem sabe o que é boleto. Ele tem lá gente que fica por conta disso. O único trabalho dele é escolher a roupa de luxo que ele vai vestir no dia, desfilar pelas ruas da cidade e escolher com que vai gastar o seu dinheiro. E imagina naquele momento, após Jesus terminar essa introdução, os judeus pensando, eis aí um homem abençoado por Deus, né? Eis aí, não, esse cara aí é abençoado, Jesus, agora o Senhor está falando a nossa língua, agora o Senhor está falando de algo que a gente conhece e de algo que a gente deseja. E o detalhe, após esse relato breve, mas que já diz muita coisa, Jesus já vai apresentar o outro personagem da história. Mas antes disso, os comentaristas bíblicos, eles dizem que o interessante é que Jesus não acrescenta nenhuma outra informação a respeito desse rico. Por exemplo, Jesus não diz que ele ficou rico por causa de um pecado. Jesus não diz que ele ficou rico por meios impróprios, sabe? Roubando e tudo mais. Jesus não vai acrescentar nenhum pecado que esse homem tivesse cometido. Não dos pecados que normalmente a gente conhece. Jesus não acrescenta, mas ele traía a esposa. Jesus não acrescenta, mas ele era garanhão, ele gostava de sair para as baladas. Não, Jesus não acrescenta a essa mera descrição desse homem nenhum pecado. Pelo menos não relata que ele ficou rico por meios impróprios, por roubar os outros, ou por receber uma herança que talvez não pertencia a ele. Enfim, Jesus não dá nenhum sinal de que no senso comum das pessoas esse homem tivesse em pecado, ou fosse um grande pecador. Ele simplesmente diz, ele era rico. Se você podia perceber isso pelas roupas que ele vestia, e ele não sabia o que era passar necessidade. E Jesus continua. Verso 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. A palavra original, a melhor tradução não seria mendigo, porque os dicionários dizem que não é mendigo. A palavra original não significa mendigo, não é a melhor tradução. A melhor tradução para a palavra original que Jesus descreveu Lázaro é pobre mesmo. Então o ideal seria estar aqui. E um pobre chamado
Lázaro. Essa é a palavra lá. A palavra significa pobre. E o nome Lázaro, no hebraico, significa homem desprovido de ajuda, um pobre e necessitado. Então, Jesus, após apresentar o rico, diz: diante do seu portão fora deixado um homem, um pobre, chamado Lázaro. E quais as características de Lázaro? Lázaro era coberto de chagas. Chagas são doenças de pele, doenças que dá no corpo. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Algumas traduções trazem ansiava as migalhas que caíam da mesa do rico. E acrescenta, até os cães vinham lamber as suas feridas. Em outras palavras, além de ser pobre e estar na extrema pobreza a ponto de ter que mendigar, porque ele de fato estava lá mendigando, além de ser pobre, de não ter condições financeiras, ele foi tomado de chagas, de doenças. Doenças tomaram todo o seu corpo, a ponto de o seu refrigério em meio a toda aquela vida difícil eram os cachorros que vinham lamber as suas feridas. E para os cachorros terem acesso às suas feridas, imagina que ele não tinha lá muita roupa, né? As feridas ficavam expostas. E olha o contraste que Jesus cria nesses três versos apenas. Olha as circunstâncias opostas desses dois homens. De um lado, um rico, do outro, o pobre. De um lado, um homem que se vestia de púrpura e linho fino, do outro, um homem que você pode dizer que estava coberto de chagas. De um outro lado, um homem que vivia luxuosamente todos os dias da sua vida. Do outro lado, não tão distante, estava um homem que ansiava pelas migalhas todos os dias da sua vida. E Jesus então apresenta o choque dessas duas realidades. E o que separava eles? Talvez só a distância da casa do rico até o portão. Porque o verso 20 vai dizer que deixaram aquele pobre Lázaro no portão do rico. Deixaram. Nós temos visto nessa série que o povo de Deus não obedeceu à vontade de Deus. Nós vimos semana passada em Deuteronômio 15 que a vontade de Deus era que o seu povo abrisse a mão e o coração para os pobres, de forma que não houvesse pobre entre eles. Mas nós já vimos nos profetas, através da repreensão e da correção dos profetas, que o povo de Deus não obedeceu a Deus. Não cumpriu, foi rebelde, foi ímpio de coração, manteve o seu coração fechado. De forma que nós vemos na história de Israel que a pobreza se estabeleceu. E nós vemos que os pobres não tinham nenhum apoio, seja do povo, através das doações, como Deus estipulou, seja através dos reis, porque nós vemos os profetas confrontar o povo de modo geral, os reis e também os líderes religiosos, que ao invés de corrigir o povo geral e os reis a obedecer à voz de Deus, que essa era a função dos líderes religiosos, ajudar o povo a se manter na vontade de Deus, eles entraram na turma daqueles que oprimiam e abandonaram os pobres. E nós vemos na história até mesmo líderes religiosos que abusavam dos pobres. De forma que, se você ler os evangelhos, você agora vai observar como que várias vezes nós temos relatos de pessoas que ficavam à beira das estradas, nos pontos de comércio, fazendo o quê? Mendigando. Por quê? Porque não tinham acesso, não tinham apoio de ninguém. Atos capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Verso 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então isso era um hábito em Israel. Como não tinha apoio de nada, as famílias ou conhecidos ou até mesmo desconhecidos, o máximo que faziam para eles é o quê? Vou pôr você na porta de um rico, no caso de Lázaro, ou do templo, na porta da igreja, para você pedir esmola. Adiantando a história, verso 22 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão.
O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Chegou o dia em que ambos morreram. Morreu os dois. E a Bíblia diz, Jesus disse, que quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Algumas traduções trazem seio de Abraão. O que era essa expressão seio de Abraão? Essa expressão seio de Abraão é uma expressão que denotava intimidade. Por exemplo, você lembra de ter lido no Evangelho de João? João era o discípulo a quem Jesus amava. Lembra-se disso? Por quê? Em João 13 e João 21 relata um momento em que quando Jesus falou assim, um de vocês vai me trair na ceia, a Bíblia diz que Pedro cutucou João e falou assim, pergunta para ele quem que é. E a Bíblia diz que João deitou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para ele quem era. É essa imagem que os judeus têm de seio de Abraão, denota intimidade. E o que dá a entender é que assim, parece que o que mais tinha essa intimidade de deitar a cabeça no peito de Jesus era João. Tanto que João vai dizer, os discípulos a quem Jesus amava. Ou seja, demonstra que a intimidade de João era um pouquinho mais além dos demais. Enfim, essa expressão seio significa intimidade. O que é que Jesus está dizendo? Quando o mendigo, o pobre Lázaro morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Para a intimidade de Abraão. E por que Abraão? Porque Abraão, para os judeus, talvez se você observa nos evangelhos a gente vê isso, Abraão é tido como o pai da fé. Abraão é tido como o pai da fé, como o pai dos judeus, o pai da nação de Israel, né? Foi para ele que Deus fez a promessa lá em Gênesis 15, e todo o resto da história do Antigo Testamento é cumprimento do que Deus prometeu para Abraão. Então Abraão é tido como o pai da fé, como o pai. Se você ler os evangelhos, você vai ver várias vezes os judeus se orgulhando de ser, nós somos filhos de Abraão, nós somos amigos de Abraão e tudo mais. Por quê? Porque todos eles tinham Abraão como o pai da fé, como o pai da nação. E olha o que Jesus está dizendo. Sabe aquele pobre, Lázaro, mendigo, que passou a vida inteira mendigando as migalhas daquele homem rico, coberto de chagas, onde o seu único refrigério na vida era o lamber dos cachorros? No dia em que ele morreu, os anjos o levaram para a intimidade com Abraão. Em outras palavras, o pobre Lázaro, mendigo, foi para o céu. Nas nossas linguagens de hoje. Foi salvo, foi para o céu. Ele acordou, fechou os olhos aqui e abriu os olhos lá, no seio de Abraão, na eternidade, com Deus, e está lá feliz. Já o rico, que viveu luxuosamente todos os dias na terra, que tinha tudo do bom e do melhor, nunca viu o que é passar necessidade. Quando ele morreu, onde ele acordou? No inferno, onde ele passou a ser atormentado no fogo. De forma que o refrigério que ele queria ter era o simples molhar do dedo e pingar na língua dele. Irmãos, imagina o choque para os judeus, essa história de Jesus. Só até aqui já seria um choque. Porque se os judeus que acreditavam que a mera riqueza era sinal da bênção de Deus, Jesus disse para eles assim, um pobre mendigo acordou no céu, e um rico que vocês julgam ser abençoado por Deus, acordou no inferno. O pobre Lázaro, mendigo, está em intimidade com Abraão, aquele que vocês tanto dizem amar e serem filhos. Mas o rico, que talvez vocês aplaudem, que talvez vocês gostam de paparicar, ele acordou no inferno, em tormento. E ele não teve resposta da sua oração no inferno. Irmãos, primeiro que essa já é uma bomba na teologia da prosperidade, que ainda tem no Brasil, que diz que sinal de que Deus te abençoou, de que você é abençoado por Deus, é riqueza. Muitas igrejas usam no seu marketing para atrair pessoas esse fato. Vem que Deus vai te abençoar, vem que Deus vai te prosperar, vem lhe dar oferta que Deus vai multiplicar, vai dar 100 vezes mais, Deus vai tornar você rico. Aí pegam passagens distorcidas, isoladas e fala, Deus vai tornar você grande, Deus vai pegar o abatido e vai exaltar, Deus vai pegar o pobre e colocar entre os príncipes, tudo verso bíblico, mas verso tirado de contexto. E eles usam isso e atraem aqueles que no nosso mundo de hoje amam o dinheiro.
E aí faz um casamento perfeito. Os que amam o dinheiro, junto com os líderes religiosos que também amam o dinheiro. E aí amam o seu dinheiro e você ama o que eles dizem que Deus vai fazer. E é um casamento perfeito e as igrejas estão barrotadas de pessoas. Mas aqui, Jesus já dizia, e é por isso que raramente o Evangelho de Lucas é lido. Porque aqui Jesus está dizendo que uma pessoa ser rica não significa necessariamente que ela é abençoada por Deus. Que ela é salva. Que ao morrer, pode ter certeza que ela estará com Deus na eternidade. Jesus aqui, poderíamos tomar várias lições, mas eu vou focar em uma hoje. Que o ponto é, nós temos aqui na história de Jesus um homem que, vamos usar a linguagem que nós conhecemos e que nós costumamos usar hoje em dia. Um homem que passou a vida inteira na extrema pobreza, a ponto de precisar pedir esmola. Ao morrer, se descobre que ele era salvo, que ele era crente de verdade, porque acordou no seio de Abraão, acordou na eternidade. E um homem que era rico nessa terra, acordou no inferno. Agora o ponto que a gente precisa parar para pensar é, Jesus então está dizendo que é possível um crente verdadeiro, aquele que crê em Deus, que é um filho de Abraão, porque nós descobrimos então que Lázaro, apesar de Jesus não ter dito a característica dele, ele era um homem que era filho de Abraão, filho na fé, ele era um homem de fé, ele cria em Deus porque acordou na eternidade. Agora, é isso que nós precisamos entender hoje em dia, que a maioria das igrejas estão fazendo a gente criar um imaginário que esse texto faz cair por terra. É possível um crente passar a vida nessa terra, na extrema pobreza. É possível. Agora, se é possível um crente verdadeiro passar a vida na terra, na extrema pobreza, e ter refrigério e alívio apenas na eternidade, a pergunta que devemos fazer e o tema de hoje é: quais então são as causas da pobreza? Quais são as causas que levam a pessoa a ser pobre nessa vida? Porque nós já entendemos, contrário do que os judeus acreditavam e que muitas igrejas pregam hoje, não é porque Deus não está com ela. Não é porque Deus a amaldiçoou. Percebem isso? Para muitos, na época de Jesus e ainda hoje, você sabe se Deus tem abençoado uma pessoa olhando para a vida dela. É rica? Deus está abençoando. É pobre? Não. Deve estar em pecado e etc, etc, etc. Quais são as causas bíblicas da pobreza? A Bíblia dá pelo menos, nós podemos resumir e agrupar 3 causas da pobreza. A primeira delas é a opressão e a injustiça, que é o que nós mais temos visto nessa série. A opressão e a injustiça pode fazer com que uma pessoa seja pobre e viva na pobreza por toda a sua vida. O termo hebraico importante, que a maioria das vezes no Antigo Testamento é traduzido por pobre, é ani, que significa o despojado injustamente. Em outras palavras, na maioria dos textos do Antigo Testamento, a palavra pobre, a palavra original que nós traduzimos como pobre, o significado dela é o despojado ou o pobre injustamente. Em outras palavras, é aquele que se tornou pobre e que, vamos dizer assim, ele não é o maior responsável por causa da sua pobreza. Alguma coisa aconteceu que o fez estar naquela situação e alguma coisa acontece que o faz permanecer naquela situação, que é a opressão e a injustiça. Opressão é qualquer condição social que leva uma pessoa, que provoca pobreza ou mantém. E nós temos visto nessa série, lembra de como Deus confronta na Bíblia os ricos da época lá dos profetas, os ricos, os governantes, os líderes religiosos, a classe alta, aqueles que tinham condições de fazer alguma coisa e não fazem. Lembra-se disso? Por exemplo, vou ler de novo o Salmo 82. Olha o que diz: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-no das mãos dos ímpios. Em outras palavras, olha o que Deus está confrontando nesse salmo.
Até quando vocês, está se referindo o quê? Nós vimos nos profetas, a classe governante, os mais ricos, todos aqueles que têm uma condição melhor e que não usam dessa condição para ajudar os mais fracos, os oprimidos. Pelo contrário, eles usam as suas condições, os seus privilégios para aumentar ainda mais a situação dos pobres. Provérbios 14, 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Olha o que Deus está dizendo. Existem aqueles que oprimem o pobre. Existem aqueles que negam a justiça aos mais fracos, como Deus disse. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Então existe uma das causas da pobreza, que gera a pobreza e que mantém a pobreza de algumas pessoas, é a opressão e a injustiça. E alguns exemplos que Deus mesmo dá na sua lei, na sua palavra, de coisas que causam, que geram essa opressão e injustiça. Por exemplo, salários atrasados. Você acredita que Deus fala sobre salário atrasado na Bíblia? Deuteronômio 24, 14, diz assim, 14 e 15. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Olha o que o nosso Deus trata na palavra. É por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Olha o que Deus está falando. Deus está falando sobre salário atrasado. E Deus, no contexto da época, está dizendo, e se aplica em muitos casos hoje em dia, Deus está dizendo, paga o salário por dia, antes do pôr do sol, porque ele precisa daquilo. Não fica, olha para você ver o que Deus está dizendo, reter o salário, não, depois eu te pago. Deus está chamando tudo isso de quê, irmãos? De pecado. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre trabalho e fé. E aí nós vamos voltar nesses assuntos para falar sobre os empreendedores e donos de empresa cristãos, que muitas das vezes cometem pecados como esse. Em Jeremias 22, 13, que nós estamos lendo, olha o que diz: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o que é devido. O devido salário. Olha, Deus falou sobre atraso de salário e agora Ele está falando, ai daqueles que constroem a sua vida, sua empresa, sua vida financeira estável, às custas dos seus compatriotas, fazendo eles trabalharem por nada. Ou seja, não dando o salário justo. Deus fala sobre dar salário justo. Segunda coisa. Sistema judicial e governamental que favorecem pessoas importantes e ricas. Levítico 19:15, olha o que Deus diz. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Deus está falando aos magistrados, aqueles que são responsáveis por garantir que a lei seja cumprida. E Deus está dizendo, não exerçam a função de vocês de forma injusta. Não favoreçam nem os pobres e nem os ricos. Provérbios 13, 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. O que Deus está dizendo? Às vezes a lavoura, a plantação, que era o contexto da época, do pobre, até produz. Mas aí vem as injustiças e acaba fazendo com que isso acabe. O que nós temos muitas vezes na nossa realidade? Juros abusivos em vários contextos, que às vezes o muito que a gente trabalha para lutar, para ter ali o nosso dinheirinho, alguma injustiça na sociedade, principalmente no meio político, faz com que o nosso pouco que a gente conquistou no maior esforço seja o quê? Sugado. Eu não vou entrar nos detalhes que a gente poderia conversar sobre cada um deles aqui. Mas futuramente com os empresários cristãos da igreja nós vamos fazer eles saberem esse versículo de cor. De trás para frente, de frente para trás. Outro motivo. Empréstimos e juro alto. Êxodo 22, 25.
Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Ou seja, não seja agiota. Pastor, ser agiota é pecado? Olha, Deus disse aqui para não cobrar juros e não emprestar visando lucro, principalmente para o necessitado. Por quê? O empréstimo para o necessitado, o propósito deve ser ajudá-lo a suprir as suas necessidades e não ganhar as custas dele. E nós vimos semana passada Deuteronômio 15, o texto que nós lemos fala de quê? Dívida, de como cobrar a dívida. Então, esses são alguns exemplos que a Bíblia apresenta de situações que podem gerar injustiça e opressão. Estão entendendo? Estão me acompanhando? E esse é o primeiro motivo de algumas pessoas serem pobres e permanecerem pobres a sua vida inteira. Segundo motivo, desastres naturais ou infortúnios. Aquelas coisas que acontecem que a gente não espera, que fogem ao nosso controle. Por exemplo, a Bíblia possui vários exemplos de plantação perdida, de ataque de gafanhoto, por exemplo. Lá em Malaquias, quando fala do gafanhoto devorador e tudo mais, não é demônio não. Está falando de gafanhoto mesmo, animal. Aqueles animais que voam. Que na época de plantação, vinha nuvem, você acha na internet, nuvem de gafanhoto e consumia tudo. É desses gafanhotos que Deus está falando, dos animais e gafanhoto. Que acontecia. Imagina, você olhar, sua plantação está linda, do nada vem, você acorda no outro dia, o que aconteceu? De noite passou uma nuvem de gafanhoto e triturou tudo. Violência, incapacidade, várias coisas, criminosos, ataque de criminoso, e o assunto que a Bíblia mais trata, períodos de fome que toma todo mundo. Por exemplo, a Bíblia fala de períodos de fome que atingiu todo mundo e não registra o motivo dessa fome. Pode ser simplesmente a falta de, naturalmente, ter pouco recurso. Estão entendendo? Assim, olha o que diz. Na época de Abraão, Gênesis 12, na época do seu filho Isaac, Gênesis 26, na época do seu neto José, Gênesis 47, na época dos juízes, está lá em Ruth, capítulo 1, na época de Davi, 2 Samuel 21, na época do profeta Elias, 1 Reis 18, do profeta Eliseu, 2 Reis 4, e todo mundo romano em Atos capítulo 11, verso 28. Alguns exemplos de períodos de fome que tomou todo mundo na época do pessoal relatado na Bíblia. Então, irmãos, existem também os catástrofes naturais, exemplos do nosso tempo. A pandemia pegou todo mundo, sim ou não? Ricos e pobres. E imagina, principalmente os pobres, imagina o que a pandemia fez, irmãos. Porque muitos perderam o emprego. Aquele emprego de salário mínimo que era o sustento da família, eles perderam. Quantas pessoas, infelizmente, ficam mais pobres na pandemia? Quantas pessoas talvez até tinham a vida controlada e acabou, hoje, se você for olhar, eu fiquei pobre, porque, estão entendendo? Outro motivo, a guerra na Ucrânia. Você não acha que pessoas lá na Ucrânia que perderam tudo, casas, tem pessoas que perderam a vida, o que é pior, mas tem pessoas que perderam tudo, porque uma bomba caiu na sua casa, e aí? Quantas pessoas não ficaram pobres por causa dessa guerra lá na Ucrânia? Outro exemplo, as famílias afetadas pela chuva em janeiro, esses lugares onde a chuva vem, destrói a casa, faz o barranco descer e a família perde tudo, como foi o caso de Petrópolis, recente agora, estão lembrando? Petrópolis? Inclusive eu citei semana passada e mandei lá no grupo, a matéria do Profissão Repórter, que cobriu os 3 meses seguintes após o desastre. E a matéria lá, eles mostraram as famílias que perderam tudo, que às vezes não perdeu a vida, mas perdeu tudo. E detalhe, 3 meses depois, os políticos, a prefeitura, o pessoal que era para estar dando apoio, algumas famílias que deram entrevista falou, nós estamos sem apoio. Nem o lixo, nem o que estava lá, que eles poderiam ter vindo e limpado, eles não limparam. Ou seja, ali nós temos as duas coisas juntas. Nós temos catástrofe natural, que quem que é responsável por a chuva descer e lavar tudo? E segunda coisa, o governo, os políticos que não dão apoio àquelas famílias. E as famílias também disseram lá na reportagem, já poderia ter sido evitado com várias tratativas e não foi feito. Então ali nós temos 2 exemplos juntos, a opressão e a injustiça
e catástrofes naturais. E o terceiro motivo, que às vezes a gente acha que é só ele, mas que existe e é verdadeiro: pecados individuais. Sim, tem pessoas que são pobres e permanecem pobres a vida inteira por causa dos seus pecados individuais. Deuteronômio 28, quando Deus apresenta vida e morte, bênção e maldição para o seu povo, Deus diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes ordeno, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Uma dessas maldições é: uma vez que vocês não me serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Então, lá em Deuteronômio, Deus diz: se vocês não andarem comigo, não me obedecerem, maldição vai vir sobre vocês, porque eu vou mandar. Então, Deus sim, Deus manda maldições. Nós estamos vendo o profeta Jeremias, que é o mais pesado, sim ou não? Quem está achando Jeremias mais pesado? E quantas vezes Deus repete lá: vocês vão passar fome e vão passar... Estão entendendo? Os que não morrer pela espada vão morrer pela fome. Os que não morrer pela espada vão morrer pela fome. Ali Deus está dizendo: eu vou mandar fome para vocês. Por quê? Porque vocês não têm me obedecido, não têm andado comigo, não têm sentido prazer em estar comigo. Então sim, um dos motivos de pessoas estarem na pobreza e permanecerem na pobreza é uma vida de rebeldia contra Deus. Outro exemplo: uma vida ociosa ou preguiça. Provérbios fala muito de preguiça, irmão. Provérbios fala muito de preguiça. Eu até pus um texto só, porque senão nós ia ficar só lendo Provérbios. Olha um dos textos que diz: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha o que Deus está dizendo: ô preguiçoso, até quando você vai viver na preguiça? Sua pobreza vai te alcançar como um assaltante. A hora que você menos esperar, ela vai vir sobre você, e você vai passar necessidade. Outro exemplo: falta de domínio próprio ou vícios. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim: não andes com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha o que Deus está dizendo: não ande com aqueles que são dados ao vinho, que gostam do vinho à vontade, com os beberrões e os glutões também, os que comem sem ter controle. Porque Deus está dizendo: porque a pobreza vai alcançar eles. Então é possível também vícios. Eu sempre gosto de lembrar desse caso. Uma vez uma pessoa virou para mim e disse assim: Lucas, pega a calculadora aí. Eu, para quê? Vai somando aí. Eu, pode falar. Aí foi falando, tanto. No final deu, se não me falha a memória, deu R$1.100. Eu disse: o que é isso? Salário mínimo? Ela: não. É o que eu gasto por mês em bebida e cigarro. Um salário mínimo por mês em bebida e cigarro. E às vezes as contas de casa estão atrasadas. O armário está vazio. O Elton poderia testemunhar pessoas que talvez ele conhece e sabe dessa realidade. Então, vício sim pode manter uma pessoa na pobreza ou torná-la pobre. Quantas pessoas tinham muita coisa e por causa dos vícios e dos prazeres, né? Porque aqui representa os prazeres da vida. Tem que curtir mesmo. E acabou perdendo tudo. Vidas de prazeres descontrolados. Provérbios 21, 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Olha o que Deus está dizendo: quem se entrega aos prazeres vai passar necessidade, e aquele que se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Quem se entrega aos prazeres desenfreados é aqueles que dizem assim: não, a gente tem mais é que curtir a vida mesmo. Vai passar necessidade. Outro motivo: o amor e a idolatria ao dinheiro. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente
e vê aumentar suas riquezas. Olha a verdadeira teologia da prosperidade. É quando você dá generosamente que as suas riquezas aumentam. Nós vimos isso semana passada, Deus dizendo, por vocês abençoarem, eu vou dar mais para vocês, para que vocês continuem abençoando os outros. Aí ele diz, outros retêm o que deveria dar, e caem na pobreza. Ou seja, a avareza, a idolatria do dinheiro, querer segurar tudo para si, ao invés da pessoa ter mais, ela vai cair na pobreza. E o último motivo, inveja. Provérbios 28, 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O invejoso é doido para ser rico, mas ele não sabe que a pobreza é o que o aguarda. Exemplos de pecados individuais que levam uma pessoa a ser pobre e a permanecer na pobreza. Por que é importante a gente falar sobre as causas da pobreza? Por que é importante? Por que é importante nós, como igreja, trazer um assunto como esse para um domingo, para um culto público da igreja? Por que é importante? Primeiro, para que a gente não caia no erro de adotar uma visão ideológica a respeito das causas da pobreza e de como agir. O que eu quero dizer com isso? A política hoje é dividida, é polarizada entre direita e esquerda, sim ou não? Quase que quem não é de direita é de esquerda. Quem não ama e idolatra o Lula, ama e idolatra o Bolsonaro. E os poucos que não pegam nenhum nem outro sofrem no meio desses dois porque toma tiro de todos os lados. Mas basicamente é isso. Quem não é de direita é de esquerda. E essas ideologias de direita e de esquerda já se tornou uma idolatria para a maioria das pessoas. E essa ideologia molda a maneira deles enxergarem a vida. E é isso que eles não percebem. Faz com que eles enxerguem a vida do jeito que a ideologia do seu partido político favorito, do seu político favorito, faça com que eles vivam baseado naquilo. E o que isso tem a ver com as causas da pobreza? É que, por exemplo, se você conversar com alguém de direita e perguntar para ele qual que é o motivo de ter pobre e de existir pobreza, ele vai falar que o motivo é porque os pobres são irresponsáveis, preguiçosos e, deixa eu dizer a palavra que é usada mesmo, e pobre é vagabundo. Quem já ouviu? Normalmente pessoa de direita vai dizer isso, não, é pobre porque não quer trabalhar, é irresponsável, é vagabundo, é preguiçoso. E eles resumem a pobreza nisso, e acham que todo pobre é irresponsável, preguiçoso e vagabundo. Pode ter, vocês viram os pecados individuais, amém? Mas não é só isso, existem os motivos das catástrofes naturais, e existem os motivos da opressão e injustiça. Agora, já a esquerda política, o PT, o que eles vão dizer? Que o pobre é pobre e permanece na pobreza porque ele é vítima oprimida da sociedade, do sistema, dos ricos e do capitalismo. Se você vê alguém falar mal do capitalismo, é esquerda, é marxista. E para os de esquerda que idolatram o Karl Marx, a idolatria de esquerda, eles vão dizer, não, o pobre é pobre porque os governos oprimem, porque os ricos não distribuem. E eles vão resumir e colocar o pobre como vítima. E qual que é o perigo? É que ambas as ideologias só trabalham com o extremo. Reduz e simplifica as causas da pobreza. A direita só ajuda o pobre como irresponsável, vagabundo e preguiçoso. A esquerda vai falar que ele só é oprimido pelo sistema e as injustiças da vida. E os dois esquecem que existem várias causas da pobreza. A direita culpa o pobre. A esquerda culpa. A direita culpa apenas o pobre. É vagabundo e irresponsável. A esquerda culpa apenas o rico. A direita enfatiza excessivamente a responsabilidade individual. Ela diz, não, é o pobre que tem que trabalhar e dar um jeito na sua vida. Fazer um curso de coach, de empreendimento e dar um jeito. A esquerda responsabiliza, a esquerda omite quase que completamente a responsabilidade individual. Então, a esquerda vai dizer, não, é o governo que tem que dar dinheiro para os pobres. É o governo que tem que dar tudo. E quase que o pobre não tem que fazer nada, tem que ficar lá esperando.
A direita ignora as estruturas injustas. Para a direita quase que não tem injustiça no mundo. E aí contribui para perpetuar a pobreza. A esquerda ignora a necessidade de arrependimento e mudança individual. Você nunca vai ver a esquerda falando que o pobre também tem que cooperar. Que o pobre tem que se arrepender talvez da sua preguiça. Em alguns casos. Amém? Então, você percebe que ambas as ideologias só falam de um lado do aspecto. E elas ignoram as outras causas das pobrezas. Segundo motivo, para que a gente possa oferecer uma ajuda adequada. Não podemos tratar as raízes da pobreza com respostas e ações simples. Por que é o segundo motivo para a gente entender as causas da pobreza? Para a gente saber como igreja, como lidar com cada caso. E isso é importante porque a gente precisa conhecer o Lázaro. A gente precisa parar do lado do Lázaro e conhecer ele. Para que a gente possa saber se o motivo dele estar ali é pecado individual, é desastre natural, é opressão e injustiça. E a gente saiba lidar. Aqueles que forem preciso chamar eles ao arrependimento dos seus pecados individuais, a gente vai chamar. Amém? Aqueles que forem por causa do desastre natural, nós vamos estender. E o terceiro motivo é porque essas três coisas, na maioria das vezes, estão entrelaçadas. Como eu disse para vocês, lá em Petrópolis a gente vê catástrofe natural junto com injustiça do governo. Então a gente normalmente vai ver também uma família, o Tim Keller fala isso no seu livro Ministério de Misericórdia. Ele diz, normalmente nós como igreja vamos encontrar famílias onde vai ter pecado individual, vai ter talvez desastre natural, coisas inesperadas como a perca do emprego e etc, 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 e a opressão e injustiça do governo. E nós precisamos saber e entender essas causas diferentes da pobreza, para que a gente saiba como lidar. Para que a gente possa cumprir esse propósito que nós temos tratado, que é poder servir aos pobres, que é poder estender a mão para os pobres. Para finalizar, Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Preguei esse texto aquele dia. O que eu quero dizer com isso? Somente o Evangelho de Jesus tem poder para agir, atuar e transformar as três causas da pobreza. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho é a nossa principal, nós temos dito aqui, nossa prioridade é pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando nós priorizamos pregar o Evangelho, enquanto servimos os pobres, o Evangelho é o único que vai ter o poder de atuar nas três causas da pobreza. E o que eu quero dizer com isso? Somente, a gente viu semana passada que o problema da pobreza está no coração do ser humano. Lembra-se disso? Se o problema da opressão e da injustiça é o coração rebelde e corrupto dos governantes e políticos, somente o Evangelho de Jesus pode mudar o coração daqueles políticos, bandidos, corruptos e injustos. Então nós temos sim que, como os profetas, confrontar esses políticos e os governos corruptos com o Evangelho, com a palavra de Deus, e chamá-los ao arrependimento, para que eles possam, como Deus usou os profetas, exerçam justiça, administrem justiça na cidade. Então o Evangelho, só o Evangelho de Jesus, pode mudar o coração do político bandido, corrupto e que gera a injustiça na política. Mas também, só o Evangelho de Jesus pode trazer consolo para aqueles que talvez perderam tudo num desastre natural. Só o Evangelho de Jesus pode trazer consolo para o pobre Lázaro, que talvez vai viver a sua vida inteira na miséria. Como nós temos dito também, só o Evangelho de Jesus pode garantir para ele de que, meu filho, talvez nessa vida você vai passar em extrema pobreza. Mas o lugar que te aguarda é um lugar onde não haverá nem choro, nem fome, nem lágrima, nem dor. Só o Evangelho de Jesus, só uma igreja que vive o Evangelho pode ajudar famílias que sofrem com catástrofes naturais, sejam elas da igreja ou não. Na reportagem sobre Petrópolis, estava lá uma das famílias entrevistadas, uma mulher que já está com a casa toda mobiliada novamente no seu aluguel social. E ela disse,
Tudo que está aqui nessa casa, eu ganhei de pessoas que voluntariamente doou para mim. Nada aqui foi o governo que deu. Só o Evangelho de Jesus pode gerar um coração generoso para ajudar pessoas nessas condições. E por último, somente o Evangelho de Jesus pode transformar o coração daqueles que estão na pobreza por causa dos seus pecados individuais. Só Jesus pode mudar o coração do preguiçoso. Só Jesus pode mudar o coração daquele que vive para os seus prazeres, para o que aponta o seu nariz. Só o Evangelho de Jesus muda corações, como nós temos visto. E só então é a resposta principal que tem o poder de mudar todas as coisas. Por isso que nós precisamos ser uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Fique de pé. Para fixar algumas lições de hoje. Quantos Lázaros nós não temos no nosso meio, irmãos? Lázaro era crente, irmão. Lázaro cria em Deus. Quando morreu, ele foi para a eternidade. E está lá. Se de fato é uma história real, nós só vamos descobrir quando chegarmos lá. Porque vamos encontrar com Lázaro lá. Agora, quantos Lázaros, irmãos na fé, crentes, filhos de Abraão, nós não temos no nosso meio, às vezes no nosso portão, e nós não vemos. E ele talvez vai passar a vida inteira na pobreza nessa vida. Só vai ter conforto e consolo na eternidade. Porque aqui na terra não tem uma igreja que o console, que estenda as mãos para ele. Segundo, talvez nessa manhã a gente precise se arrepender da forma como a gente vê os pobres. Talvez a gente já deixou a ideologia de direita ou de esquerda afetar a maneira que a gente vê. E talvez a gente olhe para os pobres ao nosso redor com insensibilidade, achando que todos são vagabundos. Terceiro, precisamos pedir ao Espírito Santo que mude o nosso coração. Que pegue a palavra de Deus e leve no mais íntimo do nosso coração, para que, como eu disse, a gente possa andar nas ruas da nossa cidade, sendo verdadeiramente igreja, igreja sem paredes, observando e sendo sensível aos Lázaros que estão ao nosso redor. E que a gente possa também, como igreja, trabalhar para agir nas 3 causas da pobreza. Como eu já disse, mais para frente nós vamos falar da política. Sejam cristãos na política, para acabar com a opressão e a injustiça, porque não tem como você lutar contra a opressão e a injustiça se não for atuando na política, a gente sabe disso. Que a gente possa estar atento a socorrer aqueles que são vítimas de desastres naturais, mas que também a gente possa ter o Evangelho no nosso coração, e que a gente possa, como profetas hoje, ter a ousadia pelo poder do Espírito Santo de confrontar aqueles que talvez estão na pobreza por causa dos seus pecados naturais, dos seus pecados individuais. Vamos orar então, pedir a Deus que faça isso em nossos corações? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra exposta, Senhor. Senhor, molda o nosso coração. Trabalha no nosso coração individualmente como cristãos. Molda o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração, como nós cantamos. Dá-nos um coração igual ao Teu. Coração disposto a Te obedecer, a seguir a Tua vontade. O Senhor disse na Tua palavra, se vocês andarem comigo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, não haverá pobre entre vocês. Trabalha no nosso coração. Perdoa-nos do pecado de sermos insensíveis com os pobres ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, do pecado de talvez não enxergar os Lázaros que nós temos no nosso meio. Às vezes até mesmo dentro da nossa igreja, sentado ao nosso lado no culto no domingo. E nós não vemos e não sabemos e não estamos nem aí para o fato de que talvez ele vive mendigando das migalhas dos ricos. Perdoa-nos deste pecado de ignorarmos e sermos insensíveis com os pobres. Prospera-nos, Senhor, como igreja, como cristãos, como família. Não para que possamos esbanjar, como aquele rico esbanjava, mas para que a gente possa estender as mãos àqueles ao nosso redor, que tanto precisam da nossa ajuda.
molda o nosso caráter como igreja, porque queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, para servir a cidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus.